Boa tarde, eu sou Travassos, tenho doutorado em botânica e vou falar um pouco com vocês a respeito da família Orchidaceae, né? Quando eu falo Orchidaceae, todas as famílias botânicas têm essa terminação, né? Do latim A-C-E-A-E. Ou então, todas as famílias são terminadas em acer. É assim que a gente pronuncia. Então, Orchidaceae, Musaceae, que é da a família da banana, ou Passifloraceae, que é a família do maracujá, né? Malpighiaceae, que é a família da acerola, e por aí vai. Acer. Isso se usa para qualquer categoria referente à família, né, na botânica, a terminação em acer. E as orquidáceas, né, as orquídeas, elas, elas são muito numerosas. No total, o total de plantas com flores, aquelas que nós chamamos de angiospermas, de 250 mil. As orquidáceas, elas representam 10% dessas plantas com flores, então vocês percebam que dá aí pelo menos umas 25 mil espécies. Agora, isso deve-se também à interferência do homem, porque como os cientistas eles cruzam espécies, então eles formam muitos híbridos e isso vai aumentando o número de espécies, de variedades. Daí dá mais ou menos umas 25 mil espécies de orquídeas que existem no mundo. Elas podem ser terrestres, elas podem viver sobre rocha, elas podem ser epífitas, precisar só de um apoio para crescer, né, enraizar. Elas podem ser, falei, terrestres, epífitas, saxícolas, que são as que vivem sobre rocha. E então, a família Orchidaceae ela é muito bem representada e ela é muito bem explorada comercialmente, sobretudo alguns gêneros, como a gente conhece, que é a Phalaenopsis, porque eles perceberam que dá para se fazer muitas mudas a partir de uma planta, através de cultura de tecidos. Então, ficou uma orquídea bastante comercial, mas existem 25 mil espécies e elas são extremamente interessantes. Isso aqui, salvo engano, é uma espécie de epidendrum. Essa planta aqui, ela é terrestre, não é? Então, é uma orquídea. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Uma das pétalas da orquídea, que é exatamente uma característica, é uma pétala que é diferenciada, essa parte amarela aqui, que nós chamamos de labelo, labelo, depende do sotaque, e eu chamo labelo. E é no labelo exatamente que se encontra aquela parte que atraem os agentes polinizadores, né? Pode ser pássaros, pode ser também insetos, sobretudo insetos, né? E ao polinizar, essa porção aqui é exatamente o ovário da flor, onde se encontram os óvulos. E aí, após a polinização, que nada mais é do que o transporte do pólen, que no caso das orquídeas é uma massa de pólen, ela vai ser transferida para a parte feminina, que é o carpelo, ocorre fertilização e formação dos embriões, que serão as sementes. Dentro de um fruto, sim, as orquídeas apresentam fruto. Aliás, existe um fruto de orquídea bastante comercializado, que é a vanila, né? Então, a baunilha é um fruto de uma orquídea, a vanila, e isso aqui é exatamente um fruto desta orquídea aqui, salvo engano, eu ainda vou confirmar, uma espécie do gênero Epidendrum, é uma orquídea terrestre. Então, aqui dentro se encontram as sementes. A depender da espécie de orquídea, uma semente de orquídea pode ser até do tamanho do espermatozoide humano. Então, elas são muito pequenas, né? Virulentas. Então, elas voam com o vento. Quando essa cápsula amadurece, cresce e abre, estoura. Mas tem um problema da germinação das sementes de orquídea. Essas sementes elas só germinam com o auxílio de uma espécie determinada de fungo, às vezes que a gente chama de micorrizas.
às vezes esse fungo é tão específico para uma determinada espécie de orquídea que ela só germina se tiver a presença desse fungo na natureza. Então, por isso que é tão difícil nós vermos germinação de semente de orquídea na natureza. Tá bom? Então, na próxima videoaula, eu vou falar um pouco mais sobre, especificamente, a germinação de sementes de orquídeas.